Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Estamos aqui trazendo mais um episódio para vocês, Serial Cast, depois de tanto tempo sem gravar. Por conta de toda essa correria, a gente não consegue mais lançar episódio toda semana, eu me esforço. Mas mesmo assim não tô conseguindo, mas estamos aqui, aos pouquinhos, trazendo episódios para vocês. E hoje eu separei um episódio muito especial, que tem história, que tem crime e tem teorias da conspiração. Isso mesmo, nós vamos contar a história do assassinato de John Fitzgerald Kennedy, presidente norte-americano que foi morto lá naquela imagem bem icônica e bem conhecida, que é daquela carreata em que ele foi baleado por um cara chamado Lee Harvey Oswald, ou não. Bom, eu tive o insight de ter a vontade de fazer esse episódio, porque nesses últimos meses aí, conforme você que acompanha aqui o Serialcast sabe, eu tava trabalhando no período da madrugada, então tava viajando e tal, indo pra longe, e aí sempre acompanhado dos bons podcasts da vida, mas também eu descobri aí uma nova modalidade que são os audiobooks, aqui no YouTube, né? Então eu coloquei lá, eu, como gosto muito de Stephen King, tava ouvindo alguns do Stephen King, procurando, e encontrei um chamado Novembro de 63. Acho que é Novembro de 63, se eu não estiver enganado, na versão em português. Aí fui lá ouvir e tal. Ele não tem aquele charme do Stephen King de sempre, mas é uma história muito interessante, porque fala sobre viagem no tempo, é meio ficção científica, mas é muito louco, cara, bem louco. Eu deixo aí pra vocês aí a dica, quem quiser ler ou ouvir esse livro, Novembro de 63. Eu acho que em inglês ele é a data do assassinato do John Kennedy, é 22/11 de 63, o nome em inglês. E, cara, eu nunca tinha visto nunca tinha ouvido um audiolivro e foi bem legal. Eu gostei pra caramba, tipo a absorção, assim, vamos dizer que é mais ou menos 80% de como você estivesse lendo. Enfim, achei bem legal. E o canal que eu ouvi esse livro, né, é o canal chamado Heike Chester. H-E-I-K-E Chester, de Chester do Natal. O Chester Bennington. Heike Chester é o canal que tem esse audiolivro, entre outros também. Muito legal. Tem o canal também do meu amigo Carlão, Carlos Eduardo Valente, que inclusive ele perdeu o canal esse tempo atrás, teve um problema com o YouTube, mas começou de novo. Inclusive vão lá procurar prestigiar o canal do Carlos Eduardo Valente, o novo canal dele, que lá tem audiobooks maravilhosos também, com aquela voz excelente que ele tem, né, o grande Carlão aí. Bom, então vamos lá começar a contar essa história. Aliás, eu tava contando pra vocês como é que eu tive contato com o livro, né? Tava lá ouvindo e tal, eu comecei a ouvir, eu falei, caramba, porque eu conheço, todo mundo conhece mais ou menos a história do John Kennedy, né? Do assassinato dele e tal, só que eu não sabia que tinha tantos nuances e tantos personagens por trás dessa história, e também não sabia que tinha tantas teorias da conspiração maravilhosa. Você que gosta de teoria da conspiração vai amar esse episódio. Mas sem mais delongas, vamos lá para o nosso episódio aqui sobre John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy nasceu em Massachusetts em 19 de maio de 1917. O pai dele, o Joseph Kennedy, era um próspero empresário de Boston e que chegou até a ser embaixador americano lá no Reino Unido. A mãe dele, chamada Rose Fitzgerald, era a filha mais velha de John Fitzgerald, um influente político lá em Boston. Apesar da infância rica que ele teve muitos problemas de saúde, alguns destes que o acompanharam por toda a vida. Mas mesmo assim, com esses problemas, ele pôde desfrutar de uma excelente vida acadêmica. Ele era muito estudioso, tanto que ele veio a se formar em relações internacionais pela Universidade de Harvard, onde ele atingiu o título de doutor ao defender a tese intitulada Apaziguamento em Munique. Na primavera de 1941, como um bom americano patriota, ele se alistou no exército dos Estados Unidos, mas por conta de alguns problemas de saúde que ele tinha, o ingresso dele nas Forças Armadas foi recusado. Entretanto, como o pai dele era um cara muito bem relacionado, ele conseguiu ser admitido na Marinha Americana, onde atingiu a patente de tenente. E aí, com o advento do ataque japonês à base de Pearl Harbor, aquela história toda,
houve o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra e o John Kennedy foi designado para as operações da Marinha Norte-Americana no Pacífico. Em 2 de agosto de 1943, o Kennedy estava a bordo de um barco chamado PT-109, era o prefixo do barco, que foi surpreendido pelo destroyer japonês Amagiri, ou Amagiri, durante uma missão que eles estavam fazendo, uma missão noturna no Estreito de Black nas Ilhas Salomão, nas Ilhas Salomão. E aí durante esse ataque, o John caiu do barco, lesionou a coluna dele, mas mesmo ferido, ele conseguiu ajudar seus 10 colegas que sobreviveram ao ataque a chegarem até uma ilha, onde eles foram resgatados depois. Por essa razão heróica, ele recebeu a medalha de Marinha, a medalha da Marinha, dos Fuzileiros Navais e, posteriormente, o ato dele foi eternizado ao batizarem a ilha em que eles foram socorridos ali, como o nome de Ilha Kennedy. Embora a veia política já tivesse na família dele há gerações, ele nunca havia pensado em enveredar por esse caminho, afinal de contas, a responsabilidade de dar essa continuidade à tradição política da família já havia recaído sobre os ombros do irmão mais velho dele, que era o Joseph Kennedy Jr. Tanto que após o fim da Segunda Grande Guerra, ele havia aventado a possibilidade de se tornar um jornalista. Entretanto, uma tragédia, talvez a primeira de muitas, como a gente vai ver, veio assombrar a família Kennedy e mudou drasticamente o rumo da vida do John Kennedy. Como eu disse anteriormente, o Joseph Jr., o irmão mais velho dele, era o mais indicado a seguir a vida política, assim como o pai dele e o avô materno. Mas ele também era um oficial da Marinha Americana e estava a serviço do seu país na guerra. Então, ele, de serviço ali na Marinha Americana, acabou morrendo numa operação aérea, uma operação secreta que ocorreu em 1944, e ele tinha apenas 29 anos. E aí foi então que o John Kennedy entrou de vez para a política. O Joseph Kennedy era tipo ali o mais velho, então ele era tipo o preferido do pai dele nesse sentido, era o que tinha mais ali aptidão, vamos assim dizer, política. Mas como ele acabou morrendo na guerra, essa responsabilidade de manter a carreira política, a tradição política da família Kennedy, caiu nos ombros do John Kennedy. O primeiro cargo dele foi de representante na Câmara de Boston, onde ele permaneceu por 6 anos. E aos poucos ele foi ganhando notoriedade. E aí finalmente, em 8 de novembro de 1960, após uma das eleições mais apertadas do século XX, o John Kennedy bateu Richard Nixon e elegeu-se o 35º presidente norte-americano e tomou posse em 20 de janeiro de 1961. Agora vamos começar a contar um outro lado dessa história. Vamos lá para o dia 18 de outubro de 1939, lá em New Orleans, na minha querida Louisiana, onde nascia Lee Harvey Oswald. Ele era filho do Robert Edward Lee Oswald Jr., que viria a morrer meses depois do nascimento dele, coisa de 2 meses mais ou menos, e da Marguerite Frances Claverie, acho que é isso, que era a mãe dele, que criou sozinho ele junto dos dois irmãos mais velhos dele, o Robert e o John Peake. Antes mesmo dele completar os 18 anos, ele já havia residido em 20 cidades diferentes, cara. E tinha frequentado 12 escolas distintas. O cara era cigano, né? A família dele era meio cigana aí. Ele chegou a viver num orfanato também por 13 meses, porque a mãe dele não tinha condição de sustentar ele e os irmãos. E ele era uma criança quieta e um pouco temperamental. Conta-se que certa vez ele foi morar com o irmão mais velho dele lá em Nova York, mas teve de deixar a casa depois que ele passou a ameaçar a esposa do irmão dele com uma faca. Como ele raramente frequentava a escola, ele foi colocado sob supervisão psiquiátrica em um reformatório juvenil, onde foi diagnosticado com desvio de personalidade patente, com tendências esquizoides e passivo-agressivas. Foi então recomendado a ele um tratamento psiquiátrico mais profundo, só que em janeiro de 54 ele retornou para New Orleans sem terminar esse tratamento. Ele também sofria com dislexia e tinha problemas em soletrar e escrever corretamente, mas mesmo assim ele era um ávido leitor
E aos 15 anos, ele já se considerava marxista após devorar livros sobre Karl Marx e sobre o tema também, no caso, comunismo. Apesar dessa predileção pelas ideias do Karl Marx, é um nome difícil de falar, né? Karl Marx. Apesar dessa predileção que ele tinha, em outubro de 56, com apenas 17 anos, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Conta-se que o alistamento dele, na verdade, foi uma maneira dele tentar se livrar da mãe, que era super protetora. Em seus dias como fuzileiro naval, ele enfrentou a corte marcial por 2 vezes. A primeira por atirar acidentalmente contra o próprio ombro, com uma arma não autorizada, e a segunda porque ele brigou com um sargento. Durante uma estadia deles na Filipinas, ele recebeu uma outra punição também porque disparou o rifle dele aleatoriamente contra a selva. Durante o ano de 1959, o Lee Oswald passou a planejar uma viagem que ele tanto sonhava, que era ir para a União Soviética. Por isso ele guardou cerca de $1.500 do salário dele como fuzileiro, né? E passou a estudar o idioma russo por conta própria. Ele preencheu diversos formulários de matrículas fictícios para universidades estrangeiras a fim apenas de conseguir um visto. Então ele obteve uma dispensa do serviço militar, alegando que a mãe dele estava doente. Então, em outubro de 1959, ele partiu rumo a Moscou. Quase que imediatamente após a chegada dele, ele tentou ganhar a cidadania russa, que foi negada. Então, ele tentou tirar a própria vida dele ao cortar o seu pulso direito na banheira do hotel em que ele estava hospedado. Após esse incidente, ele foi mantido sob supervisão psiquiátrica no hospital russo e o pessoal ficou ali cuidando dele e falou: esse americano é mais maluco que não imaginava. Ainda em outubro, né, ele recém-chegado em Moscou, ele visitou a embaixada americana lá em Moscou dizendo que queria renunciar à cidadania americana. Não quero mais ser americano, agora eu sou totalmente russo. E aí então ele apresentou aos russos todas as atividades que ele desenvolvia no tempo de fuzileiro naval. Quando ele era fuzileiro naval, ele trabalhou como operador de radares. Então ele disse que tinha muitas informações que seriam privilegiadas e de interesse do exército russo. Foi então que o pessoal do exército russo enviou ele para Minsk, que na época era a República Socialista Soviética da Bielorrússia, e ele ficou lá morando em Minsk um tempão. Quando ele estava lá em Minsk, que ele foi informado pelo departamento da Marinha Norte-Americana que havia sido alterado o certificado de dispensa do Lee de honorável para indesejável. Então todo o trabalho dele ali na Marinha Americana foi por água abaixo, afinal de contas ele se tornou um desertor e um traidor, né? Ele foi ali simplesmente pulou para o lado do inimigo. Durante a estadia dele lá em Minsk, na Bielorrússia, ele trabalhou como um torneiro mecânico e estava sob vigilância total da KGB, que é a agência de inteligência russa. O pessoal não saiu do pé dele e falou: bom, é muito estranho um americano chegar aqui dizendo que quer virar russo, quer deixar de ser americano, então vamos dar uma olhada nesse cara e ver o que ele está aprontando. Nessa época ele conheceu a Marina Prusakova, que ele começou um relacionamento com ela e acabou se casando em 15 de fevereiro de 1962. E também nasceu a primeira filha do casal, logo em seguida, chamada Juni. De acordo com alguns relatos, foi nessa época em que o Lee, entediado com a vida pacata na União Soviética, resolveu começar a negociar com a embaixada americana o retorno dele ao país natal. Tanto que ele escreveu no diário dele em janeiro de 61 o seguinte, abre aspas, estou começando a reconsiderar o meu desejo de ficar. O trabalho é monótono, o dinheiro que recebo não tenho onde gastar, não há boates ou pistas de boliche, nenhum local de recreação, exceto as danças sindicais. Eu já tive o suficiente, fecha aspas. Então o Lee não curtiu muito aí viver num país comunista, já que ele queria jogar um boliche e patinar. E obviamente que essa história, quando ganhou a mídia, ela ganhou uma grande notoriedade, porque é uma história um pouco bizarra, né? Alguém querer deixar de ser americano, entre aspas, e depois retornar a ser americano e voltar ao seu país natal. Então a imprensa, a imprensa americana começou a explorar muito essa história e o fato dele ter ido para a União Soviética, voltado atrás, enfim. E aí ele foi embora e desembarcou nos Estados Unidos em junho de 1962.
Já em solo norte-americano, ele se mudou com a família dele para a região de Dallas, mais precisamente em Fort Worth, onde sua mãe e o irmão dele mais velho moravam. Nessa época, ele passou a ter contato com uma comunidade de russos que eram russos anticomunistas. Eram russos que não simpatizavam com o regime da União Soviética e por isso saíram do país. Mas, na verdade, esses anticomunistas, esses russos, tinham simpatizado mais com a esposa dele, né, com a Marina, tinham ficado mais compadecidos ali com a situação dela, do que propriamente com a situação do Lee. Como a Marina não havia aprendido a falar inglês, por imposição do Lee Harvey Oswald, logo após a chegada do casal, ela passou a sofrer várias agressões do marido. Embora todos esses compatriotas delas, os russos anticomunistas que estavam lá, tentassem intervir, ela se negou a separar dele e esses russos acabaram se afastando do casal. Afinal de contas, ela não estava mostrando ali que queria ser ajudada. Ele passou a trabalhar em uma gráfica, mas ele foi demitido em 63. Um mês antes dele começar a trabalhar nessa gráfica, ele passou a usar um pseudônimo de A. Riedel. Riedel. E aí ele fez uma compra por correspondência de um rifle Carcano calibre 6.5mm, um rifle de segunda mão, pelo qual ele pagou $29,95. E ele também comprou, usando esse mesmo método, né, a compra por correspondência, um revólver de mão calibre 38. Antes daquele incidente que encerraria a vida do presidente Kennedy pelas mãos do Lee, um outro atentado a tiros foi também atribuído a ele. E quem atribuiu a ele esse atentado foi uma comissão que posteriormente apurou todos os acontecimentos, né? E esse atentado, esse segundo atentado, foi a tentativa de homicídio contra o general Edwin A. Walker. Esse Edwin Walker, ele era um general norte-americano. Ele era muito conhecido pelos discursos contraditórios que ele tinha, principalmente em relação à questão dos direitos civis nos Estados Unidos. A gente sabe que nessa época a questão racial, a questão dos direitos civis, dos direitos dos negros estava ali borbulhando, fervilhando lá nos Estados Unidos. E esse Edwin Walker era um cara que era totalmente contra os direitos civis dos negros. Ele tinha uma forte opinião anticomunista também, e além de tudo era um supremacista branco. E ele se candidatou ao governo do Texas em 62, mas ficou em último ali nas eleições primárias do Partido Democrata. E durante a campanha dele, ele foi questionado por um jornalista sobre um elogio que esse cara, o Edwin Walker, havia feito ao Partido Nazista. E a resposta do Edwin Walker a ele foi um soco no olho esquerdo desse jornalista. Então, só para vocês verem aí o tipo de gente que nós estamos falando, né? O tipo de político que nós estamos lidando agora, esse Edwin Walker. Então, foi em 10 de abril de 1963, o Walker estava sentadinho na sala de jantar da residência dele, quando um tiro vindo de fora da casa atingiu a moldura de um quadro que estava na parede e atingiu o Walker apenas com fragmentos. Ele não chegou a ser baleado, mas os fragmentos ali, a massa corrida da parede, pegou no ombro dele. Segundo o que apurou posteriormente a comissão Warren, essa comissão Warren nós já vamos falar dela. A esposa do Lee, a Marina, a russa, né, alegou uma vez que disse que o Lee viajou de ônibus até a casa do Walker a fim de matá-lo, pois o Lee considerava ele o líder de uma organização fascista. Então ele foi acusado pela própria esposa, posteriormente a todos os fatos, de que ele havia ido de ônibus até a casa do Edwin Walker. 14 dias depois desse atentado contra o Edwin Walker, o Lee Harvey Oswald retornou lá para New Orleans, a cidade natal dele, e passou a trabalhar numa empresa de café como engraxador de máquinas, mas foi demitido no mês seguinte. O cara não parava em emprego nenhum, né? E foi nessa época que ele estava lá em New Orleans que ele entrou em contato com o Comitê Fidel Castro Fair Play para Cuba. Este era o nome do grupo ativista que apoiava a iniciativa da Revolução Cubana. E ele foi lá e expôs o desejo dele de abrir um escritório filial desse comitê, mas ele foi desaconselhado pelo próprio comitê a não prosseguir com essa iniciativa. Mesmo assim,
mesmo diante dessa negativa do pessoal do comitê, ele passou a imprimir alguns folhetos em apoio ao Fidel Castro e distribuir também. Em setembro de 1963, ele viaja até ele viaja até a cidade do México com a intenção de conseguir um visto para Havana e lá de Havana ele voltar para a União Soviética. Alguns especialistas no assunto, na história, John Fitzgerald Kennedy, especulam que nesse momento ele estava tentando já viabilizar uma possível fuga para a União Soviética após o crime que ele estava planejando. Nesse interim, o John Kennedy cumpriu o segundo ano dele como presidente dos Estados Unidos e nesse curto período de 2 anos ele já enfrentava diversas questões de extrema relevância para o contexto político do país dele e também para o contexto político mundial. Pois conforme ele havia prometido na campanha presidencial, ele estava envolvido na questão dos direitos civis dos negros e estava contando com o apoio do irmão dele, que no caso tornou-se o procurador-geral da União, o Robert Kennedy. Guardem bem esse nome também, porque ele tem muito a ver com a história. Essas atitudes dos irmãos Kennedy culminaram em eventos históricos na questão racial americana, como a tentativa, aquela que ocorreu a tentativa da matrícula do James Meredith na Universidade do Mississippi. É uma coisa bem famosa, né? Que o estudante negro quis se matricular e foi até o governador do Mississippi na época que ficou lá na frente, não deixando e tal. Né? Esse fato do James Meredith tentar se inscrever na faculdade gerou grandes protestos, violentos protestos ali dos estudantes brancos. E esse fato fez com que o Kennedy enviasse cerca de 400 soldados da Guarda Nacional e 3.000 agentes federais para garantir que o Meredith pudesse se matricular. Outra questão também que contou com o envolvimento do Kennedy no curto mandato dele foi a intensificação da corrida espacial. Quando num discurso lá em 12 de setembro de 62, ele proferiu a famosa frase "Nós escolhemos ir para a Lua". Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu conto sobre o acidente que teve com o Apollo 1, que tem essa parte também que o John Kennedy fala que nós escolhemos ir não porque é fácil, mas porque é difícil, aquela história toda, né? Um discurso muito bonito que ficou muito famoso também, né? Bom, agora contando mais um fatinho histórico aqui pra gente colocar mais um tempero nessa história. Antes mesmo do Kennedy começar o mandato dele, a CIA já estava... A CIA, né, o Serviço Secreto norte-americano já estava articulando uma maneira de derrubar o Fidel Castro lá em Cuba. Mas foi sobre as ordens do Kennedy que em 17 de abril de 1961 que houve uma tentativa frustrada de invadir a ilha comunista em um episódio que ficou conhecido na história como a invasão da Baía dos Porcos. Esse evento também logo foi precedido pela famosa crise dos mísseis, também envolvendo Cuba, além de continuar a Guerra do Vietnã, que era a herança do governo anterior, que era o governo Eisenhower. Então, o Kennedy sempre esteve envolvido na questão anti-Fidel, anti-Cuba. Até que no outono de 1963, o John Kennedy e os conselheiros políticos dele também passaram a começar a preparar a próxima campanha presidencial visando a reeleição dele. Então, uma ida do Kennedy até o estado do Texas era uma estratégia, porque a intenção do John Kennedy, além de ganhar as eleições naquele estado, né, como vocês sabem, a eleição americana é bem diferente da brasileira, tem ganhar nos estados, né, o lance do colegiado, nem eu não entendo muito, que é meio bagunçado, mas eu sei que eles têm que sair ganhando. Primeiro o cara ganha tipo a preleção do partido, né, dos democratas ali, por exemplo, daí ele é escolhido como candidato e depois ele tem que ir ganhando estado por estado. Então ele falou, bom, eu preciso lá fazer minha campanhazinha no Texas, né, preciso lá mostrar a cara pro pessoal. E também eu tô com um problema lá no partido dos democratas, que ele tá rachado entre 2 possíveis candidatos a governador do estado. Então eu vou lá para dar uma unificada. Então, em 21 de novembro de 63, acompanhado da primeira-dama, Jacqueline Kennedy, o presidente Kennedy embarcou no Air Force One, aquele aviãozão presidencial, para a excursão de 2 dias que passaria por 5 cidades do Texas. O dia 22 de novembro de 1963 amanheceu com uma leve chuva, que não foi o suficiente para dispersar a multidão que aguardava
do lado de fora do Texas Hotel, onde o casal Kennedy já havia passado a noite. E de lá eles pegaram um voo de 13 minutos até Dallas, onde ele foi recebido calorosamente por uma imensa multidão que aguardava John Kennedy e sua esposa. Então eles entraram ali numa limusine, onde estava o governador do Texas, no caso o John Connally e a esposa dele também. Então saíram ali numa carreata pelas ruas de Dallas com o objetivo de chegar até um centro de convenções onde ele iria falar na hora do almoço. Então foi aquela coisa toda, aquela carreata, milhares de pessoas na rua ovacionando ali o presidente norte-americano. Só que aquela manhã chuvosa também estava sendo bem agitada por uma outra pessoa, no caso, Lee Harvey Oswald. No dia anterior, ele havia pego uma carona com um amigo até a cidade de Irving, onde ele havia deixado o rifle Carcano dele, e retornou para Dallas no mesmo dia. Como a imprensa dias antes havia noticiado todo o trajeto da carreata presidencial, o Lee Oswald, que trabalhava no prédio da Texas School Book Depository, que era o depósito de livros ali do estado do Texas, ele viu então ali uma oportunidade que procurava para executar o plano dele. Então ele se dirigiu até esse prédio, e a sua última aparição foi por volta de 11 horas e 50 minutos, quando ele foi visto por um dos seus colegas de trabalho no 6º andar do prédio. Então ele subiu até o 6º andar, se posicionou rapidamente ali na janela do 6º andar e formou atrás dele uma espécie de uma barricada com caixas de papelão que continha livros. Então, quando a carreata presidencial estava passando pela Dealey Plaza, por volta das 12h30, o Lee Harvey Oswald, de posse do seu rifle Carcano, disparou 3 vezes, atingindo John Kennedy na cabeça e ferindo gravemente o governador do Texas, John Connally. A limusine então acelerou rapidamente para o Parkland Memorial Hospital, que estava a poucos metros de distância dali, só que cerca de 30 minutos depois, John Fitzgerald Kennedy foi declarado morto. Então essa cena ficou eternizada, né? Todo mundo provavelmente já viu essa cena, essa triste cena do presidente John Kennedy sendo alvejado, e ali já pula um cara do serviço secreto e a limusine acelera e vai lá para o Parkland Hospital. Só que não adiantou, porque ele já estava praticamente morto, né, pelo tiro. Inclusive eu estava vendo um documentário um dia desses de que, se vocês prestarem atenção nessas imagens, a primeira-dama, a Jacqueline Kennedy, que está sentada ao lado dele, na hora que vê que a cabeça dele balança ali com o tiro, ela faz um movimento de pegar alguma coisa lá atrás. E esse cara que era do serviço secreto, que correu atrás e pulou ali no carro, ele disse que ela, no impulso ali, né, no calor da situação, tentou pegar um pedaço da cabeça dele que havia se esfacelado com o tiro do rifle do Lee Harvey Oswald. Após os 3 tiros disparados pelo Lee Harvey Oswald, no lado oposto do prédio do depósito de livros do Texas, havia um cara chamado Howard Brennan, que estava acompanhando ali a carreata presidencial, quando ele ouviu um estampinho do vidro do 6º andar, do edifício à frente dele, e assim que ele ergueu a cabeça para ver o que estava ocorrendo, ele acabou vendo uma cena que transformaria ele em uma das principais testemunhas do crime contra o presidente Kennedy. Segundo o que ele relatou posteriormente, assim que ele ergueu a cabeça, ele viu um homem com um rifle, e era o mesmo homem que ele havia visto na janela minutos antes. Assim que ele chegou, ele estava observando a rua, ele deu uma olhada pro prédio e tinha um cara lá. Aí depois que ele ouviu o barulho do tiro, ele falou, mas era o mesmo cara que eu vi, foi o que deu o tiro no presidente. Então, no meio daquele corre-corre todo que os tiros geraram, ele gritou para um policial que estava próximo dele e apontou para o 6º andar do prédio, mostrando ali que havia um atirador. O Lee Harvey Oswald deu o 3º tiro contra o carro presidencial e então escondeu o rifle embaixo de algumas caixas de papelão e desceu as escadas correndo. Assim que ele chegou no refeitório do prédio, ele deu de encontro com 2 policiais. Então, ele se identificou ali como funcionário do edifício, apresentou o crachá dele, afinal de contas ele realmente trabalhava ali, e ele foi liberado por esses 2 guardas. E nesse caminho dele saindo ali pelo prédio, ele topou com mais 2 ou 3 funcionários do prédio, e então ganhou a rua da porta de frente do edifício. Cerca de 10 minutos depois, ele embarcou num ônibus,
Mas como o trânsito estava todo travado ali no centro da cidade, por conta da carreata, por conta dos acontecimentos, ele pediu para descer 2 quarteirões depois e pegou um táxi até a pensão onde ele estava hospedado. Ele entrou no quarto da pensão dele, permaneceu lá por mais ou menos 10 minutos e então saiu novamente. A essa altura, com o depoimento do Howard Brennan, a testemunha que viu ele atirando, todos os policiais da cidade já estavam com a descrição e as características físicas do atirador em mãos ali, e todos concentrados em procurar esse atirador. Então, por volta das 13 horas e 15 minutos, quando um policial de Dallas chamado J.D. Tippit patrulhava na viatura dele ali numa esquina próxima, mais ou menos 1,5 km da pensão que o Lee morava, ele encontrou com um homem que batia com a descrição física desse atirador. Ele então abordou o suspeito e assim que desceu do carro para falar com ele, para dar uma geral e tal, ele foi alvejado 4 vezes pelo atirador que fugiu logo em seguida. Esses disparos chamaram a atenção das testemunhas que estavam ali transitando pelo local, tanto que o Lee Harvey Oswald ele foi reconhecido posteriormente por 9 dessas pessoas que estavam próximas ao local onde o J.D. Tippit foi alvejado fatalmente pelo Lee Harvey Oswald. Então, cerca de 30 minutos depois, uma testemunha avistou um homem andando quase que agachado pela rua e entrando sorrateiramente no Texas Theatre. É assim que fala teatro em inglês? Texas Theatre. Nesse Texas Theatre estava sendo exibido o filme Guerra é o Inferno, o nome do filme. E essa atitude suspeita fez com que esse cara chamasse a polícia. Né? Afinal de contas, esquisito, o cara passou ali agachadinho e entrou, né? O cara falou, porra, estranho isso aí, né? Com todos esses fatos acontecendo, vou chamar a polícia. E os policiais foram e entraram lá para averiguar o que estava acontecendo. Assim que os policiais chegaram no local, eles mandaram acender a luz ali do local onde estava sendo exibido o filme. E então eles avistaram o Lee Harvey Oswald sentado próximo ao fundo do teatro. O Nick McDonald, o primeiro policial que se aproximou do Lee, alegou que ele fez menção em se render, mas assim que o policial se aproximou dele, ele sacou a pistola da cintura e apertou o gatilho. Entretanto, a pistola falhou e os dois entraram em luta corporal e o Lee foi desarmado e finalmente preso. Ao sair algemado pelos policiais, o Lee gritava a todos os pulmões que estava sendo vítima de brutalidade policial e também vítima de uma conspiração, que ele estava sendo usado como um bode expiatório. No mesmo dia, por volta das 19 horas, o Lee Harvey Oswald foi formalmente acusado pelo assassinato do policial J.D. Tippit e no outro dia ele foi acusado formalmente pelo assassinato do presidente Kennedy. Nos corredores da delegacia, ele respondia aos questionamentos dos repórteres, dizendo que era inocente, que estava sendo usado como um bode expiatório, pelo simples fato de um dia ele ter morado na União Soviética. Ele ficou nessa delegacia por 2 dias, na sede da polícia de Dallas, onde ele foi interrogado por várias horas e tal. Então, por volta das 11 horas e 21 minutos, o Lee Harvey Oswald estava sendo escoltado por policiais e quando ele passava pelo porão do prédio em direção a um carro blindado, que levaria ele até a cadeia do condado mais próximo, foi ouvindo um estampido de um tiro, seguido de um grito de dor de Lee Harvey Oswald, que caiu no chão. Jack Ruby era o dono de uma boate conhecida na cidade por sua fama de valentão. Segundo as pessoas que cercavam ele mesmo trabalhava como segurança na boate dele e que sempre estava envolvido em confusões. Ele já teve vários problemas com a lei, principalmente por atividades que o ligavam a ele a grandes chefões do crime organizado. No momento do tiroteio contra o presidente Kennedy, o Jack Ruby estava a 5 quarteirões dali, no escritório do jornal Morning News de Dallas, onde ele estava fazendo o pagamento de uma propaganda que ele havia feito no jornal sobre a boate dele, que ia ser veiculada ali, né? E foi nesse momento que ele recebeu ali a notícia da morte do presidente Kennedy. Dizem que ele chorou muito ao saber da notícia e passou o sábado e o domingo de luto e nem mesmo abriu a boate dele. Para ele, aquele crime havia sujado a imagem da cidade de Dallas e ele estaria disposto a limpar.
No dia 24 de novembro, 2 dias após o assassinato do presidente Kennedy, o Ruby foi até a cidade para fazer uma ordem de pagamento para uma de suas funcionárias. Quando ele saiu do prédio da Western Union, que era o banco ali onde ele foi fazer essa ordem de pagamento, ele caminhou até a sede da polícia de Dallas, que ficava ali próximo. Então ele conseguiu acessar tranquilamente o porão do prédio por uma rampa de acesso. E então, às 11 horas e 21 minutos, o Lee Harvey Oswald estava sendo escoltado por policiais e cercado de jornalistas também, pessoas filmando ali, inclusive tem imagens disso, quando o Jack Ruby sacou o revólver dele Colt Cobra 38 e atirou uma única vez em direção a Lee Oswald, que instantaneamente caiu no chão com as mãos algemadas em volta da sua barriga. Os policiais logo pularam ali em cima do Jack Ruby, que foi rapidamente desarmado. O Lee ficou inconsciente e foi levado às pressas ao Parkland Memorial Hospital, o mesmo que o John Kennedy havia sido declarado morto 2 dias antes. E por volta das 13 horas e 7 minutos, foi a vez de Lee Harvey Oswald ser declarado morto lá no Parkland Hospital. O Jack Ruby foi acusado formalmente pela morte do Lee Oswald. Em 14 de março de 64, ele foi condenado e sentenciado à morte. Essa sentença foi inicialmente anulada pelo Tribunal de Apelações do Texas. Posteriormente, ele recebeu novas sentenças de morte, que todas também foram sendo anuladas. E o último julgamento dele estava marcado para fevereiro de 1967, ia ocorrer lá em Wichita Falls, no Texas. Só que no dia 9 de dezembro de 66, o Jack Ruby foi internado também no Parkland Hospital com diagnóstico de pneumonia. E no dia seguinte, ele foi diagnosticado com câncer no fígado, pulmões e cérebro, tendo sua condição de saúde deteriorado rapidamente. E aí, em 3 de janeiro de 67, menos de um mês após receber o diagnóstico de câncer, Jack Ruby morreu lá no Parkland Hospital, também em Dallas. Então a gente vê que o cara que matou o Lee também morreu aí de uma maneira meio esquisita, né? Bom, já falamos sobre o assassinato de Kennedy, já falamos sobre o assassino Lee Harvey Oswald e falamos também do assassino Jack Ruby. Espero que vocês não se percam aí na timeline da nossa história. E agora é hora de nós falarmos sobre a Comissão Warren. Essa comissão ela foi criada em 29 de novembro de 63 pelo então presidente Lyndon Johnson, que foi o que assumiu após a morte do Kennedy. Inclusive, ele assumiu dentro do avião presidencial, ali logo após eles terem declarado o Kennedy morto. Então, o Lyndon Johnson ele criou ali uma ordem executiva para fazer essa comissão do presidente sobre o assassinato do presidente Kennedy, que ficou popularmente conhecida como Comissão Warren, em alusão a então presidente da Suprema Corte, Earl Warren. Puta, esse nome em inglês é embaçado. Earl Warren. E essa comissão foram ali os caras que falaram, não, a gente vai investigar e nós vamos dizer o que aconteceu. Então eles foram lá e fizeram várias investigações, interrogaram várias pessoas, né? Na verdade, criaram um relatório de 888 páginas, que incluiu o depoimento de 552 testemunhas. Então foi um puta relatório aí, né? E o relatório da Comissão Warren concluiu que 1. Os tiros que mataram o presidente Kennedy e feriram o governador Connally foram disparados da janela do 6º andar do canto sudeste do Texas School Book Depository. O presidente Kennedy foi atingido pela primeira vez por uma bala que entrou na parte de trás do pescoço e saiu pela parte frontal inferior do pescoço, causando um ferimento que não seria necessariamente letal. O presidente foi atingido então por uma segunda bala que entrou na parte traseira de sua cabeça, causando um ferimento enorme, fatal, que no caso foi aquele que até a Jacqueline Kennedy teve aquele impulso de tentar pegar um pedaço da cabeça dele. O governador Connally foi atingido por uma bala que entrou no lado direito das costas e desceu pelo lado direito do peito, saindo embaixo do mamilo direito. Cara, fez um puto... Nossa, balaço, hein? Tá louco. Essa bala então atravessou o pulso direito dele e entrou na coxa esquerda, onde causou um ferimento superficial. Não há evidências críveis de que os tiros tenham sido disparados da passagem subterrânea tripla
à frente da carreta ou de qualquer outro local. O peso das provas indica que foram disparados apenas 3 tiros. Embora não seja necessário nenhuma constatação essencial da comissão determine exatamente qual tiro atingiu o governador Connolly, há evidências dos especialistas para indicar que a mesma bala que perfurou a garganta do presidente também causou os ferimentos no governador Connolly. Segundo também a comissão Warren, os tiros que mataram o presidente Kennedy e feriram o governador Connolly foram disparados por Lee Harvey Oswald. E também eles atestaram que foi o Oswald que matou o policial de Dallas, o J.D. Tipton, aproximadamente 45 minutos após o assassinato. E eles também atestaram que Ruby entrou no porão do departamento de polícia de Dallas e matou Lee Harvey Oswald. E não há evidências para apoiar o boato de que Ruby pode ter sido auxiliado por qualquer membro do departamento de polícia de Dallas. A comissão não encontrou evidências de que Lee Harvey Oswald ou Jack Ruby tenha participado de qualquer conspiração nacional ou estrangeira para assassinar o presidente Kennedy. A comissão também não encontrou evidências de conspiração, subversão ou deslealdade ao governo dos Estados Unidos por qualquer funcionário federal, estadual ou local. A comissão não pôde determinar definitivamente os motivos de Oswald. A comissão também acredita que as recomendações para melhorias na proteção presidencial são compelidas pelos fatos divulgados nesta divulgação. Ou seja, a comissão Warren, ela disse mais do mesmo, ela disse tudo que praticamente todo mundo sabia já, né? 888 páginas e o depoimento de 552 pessoas para dizer tudo o que mostrou ali, né? Então eles falaram, foi Lee Oswald mesmo, não teve nenhuma teoria da conspiração, é isso aí, fecha a história e segue o baile. Obviamente que esse crime ele é um prato cheio para os grandes teóricos da conspiração, e eu, como adoro uma boa teoria da conspiração e sei que você também gosta, nós vamos listar aqui algumas dessas teorias da conspiração que envolvem aí os bastidores do crime contra o presidente Kennedy. De acordo com um dos mais interessados no assunto, o autor John C. McAdams, abre aspas, a maior e mais grandiosa de todas as teorias da conspiração é a teoria da conspiração do assassinato de Kennedy, fecha aspas. Para a gente ter uma ideia de como isso é realmente um prato cheio para os teóricos da conspiração, cerca de 2.000 livros já foram escritos sobre o assassinato do Kennedy e 95% dessas publicações são pró-conspiração e anti-comissão Warren, ou seja, eles falam, aconteceu alguma paradinha e a comissão Warren está mentindo ou encobrindo algo. Segundo uma pesquisa do Instituto Gallup feita em 2003, cerca de 75% dos americanos não acreditam que o Lee Harvey Oswald tenha agido sozinho. Até mesmo o sobrinho do John Kennedy, o Robert Fitzgerald Kennedy Jr., filho do Bob Kennedy, né, acredita que o tio dele tenha sido vítima de uma conspiração para derrubar o seu governo. Mas o que alimenta essas teorias? Vamos lá. O todo-poderoso chefe do FBI, por muitas décadas, né, o J. Edgar Hoover, você que é aí um amante da teoria das conspirações, já ouviu esse nome em alguma dessas teorias. Afinal de contas, o Edgar Hoover ele foi o chefe do FBI por muito tempo. Ele escreveu um memorando dizendo que a polícia de Dallas não teria provas suficientes para incriminar o Oswald sem as informações que o FBI tinha. Segundo ele, altos funcionários do governo e da inteligência também estavam descobrindo que, de acordo com as interceptações que a CIA fez, alguém havia se passado por Oswald em telefonemas e visitas feitas às embaixadas soviéticas e cubanas na cidade do México, algumas semanas antes do assassinato. Então alguém ali pegou, eu sou Lee Harvey Oswald, e fez essas visitas, né, e telefonemas até essas embaixadas. Mas, segundo a comissão Warren, foi ele mesmo que fez isso. Diversos autores também apontam grandes inconsistências no relatório Warren ao excluir e desconsiderar provas, erros, mudanças de depoimentos de testemunhas, entre outras coisas.
E muitos deles também alegam que a formação da comissão seria apenas para carimbar a teoria do atirador solitário, que é a teoria de que Lee Harvey Oswald agiu sozinho para matar o presidente Kennedy. Alguns autores citam também o fato de diversas testemunhas dessa comissão, da comissão Warren, terem sido intimidadas de alguma maneira. Como exemplo de um funcionário do depósito de livros do Texas, lá onde o Lee trabalhava, diz que ele foi intimidado por algumas autoridades, como ele mesmo alegou. Tem também o caso do Raheem Reynolds, que era uma das testemunhas que viu o assassino do policial J.D. Tippit. Esse cara ele foi baleado na cabeça e no ano seguinte teve uma tentativa de sequestro contra a filha dele. Olha aí. Para alimentar ainda mais essas suspeitas acerca das investigações, existem muitas testemunhas que morreram de forma prematura e bem aleatória. Eu vou citar aqui uma lista com 10 nomes que foram levantados por um jornalista chamado Penn Jones Jr. e que foi publicado pela revista Ramparts em 1966. Vocês veem que essas teorias da conspiração, no caso Kennedy, são bem mais antigas do que a gente imagina, né? Bom, nessa lista aí dessas 10 pessoas, a primeira que ele fala é uma moça chamada, um homem chamado Jim Cawthon, que ele faleceu em 21 de setembro de 64, e ele era um dos repórteres que foi até o apartamento do Ruby na noite depois que ele atirou no Oswald. Esse cara ele foi morto com um golpe de karatê no pescoço no próprio apartamento por um intruso, ou por intrusos. Tem também o caso do Bill Hunter, que foi falecido em 23 de abril de 64, que era o outro do repórter que foi, o outro dos 2 repórteres que foi até o apartamento do Ruby na noite que ele atirou no Oswald. Esse cara ele foi morto por um policial com um tiro em uma delegacia, e esse tiro do policial foi considerado acidental. Temos também a história do William Whaley, que faleceu em dezembro de 65. Ele era um motorista de táxi que tirou o Oswald da cena do assassinato. Lembra que ele desceu do ônibus e pegou um táxi? Pois é, esse taxista ele morreu num acidente de carro. Bom, pra você ter uma ideia, esse Jones disse que ele foi o primeiro motorista de táxis de Dallas a morrer em serviço desde 1937. Ou seja, nenhum taxista batia carro e morria desde 37. Mas, curiosamente, aí o cara que deu a caroninha pro Lee Harvey Oswald acabou falecendo aí num acidente de carro. Temos a história de Earlene Roberts, que morreu em janeiro de 66. Ela era a proprietária da pensão onde o Oswald ficou hospedado. Ela teve um ataque cardíaco aos 60 anos e não teve uma autópsia realizada. Bom, aí ataque cardíaco, beleza, né? Vamos ver. Tom Harvard, falecido em março de 65, ele foi um dos advogados do Jack Ruby. No caso, ele foi apontado como o principal advogado do Jack Ruby. Ele também esteve no apartamento do Ruby naquela noite em que estavam os 2 repórteres que também morreram, né? E esse cara morreu de ataque cardíaco aos 48 anos de idade, depois de se comportar estranhamente por alguns dias e não reconhecer os seus amigos, e também não foi realizada autópsia nele. Eita! Lee Bowers, falecido em agosto de 66, era uma testemunha que estava numa torre ferroviária com a vista ali para Dealey Plaza, ou seja, ele viu o momento certinho do assassinato. Ele morreu depois que o carro dele bateu no pilar de uma ponte. Hank Killen, falecido em março de 64, a esposa dele era a dançarina do clube lá do Jack Ruby, inclusive foi para essa mulher que ele foi fazer ordem de pagamento. Esse cara ele se mudou para a Flórida logo depois do crime e morreu lá. Ele recebeu um telefonema às 4 da manhã e depois ele foi num prédio no centro de Pensacola, a cidade que ele morava ali, e pulou ou caiu de uma janela do primeiro andar, sangrando até a morte com cortes na garganta e em meio a pedaços de vidro quebrado. Uma morte bem suspeita, né? Eduardo Benavides faleceu em fevereiro de 65. Era irmão de Domingo Benavides. Esse Domingo Benavides era uma das testemunhas chaves no caso do tiroteio do policial J.D. Tippit, né? Ele viu o atirador mesmo, ele viu o cara entrando no carro, viu até o Tippit pedindo ajuda pelo rádio. Esse cara, o Eduardo Benavides,
Ele morreu com um tiro na cabeça em um bar, mas ninguém mais foi morto no tiroteio, ninguém mais levou tiro, nada ali, né? Só que o pessoal diz que, na verdade, esse Eduardo Benavides morreu no lugar do irmão dele, porque a verdadeira testemunha era o Domingo Benavides. Esse Eduardo Benavides era muito parecido com ele e acabou tendo uma morte suspeita. E talvez morreu. Era o cara errado na hora errada. Nancy Jane Mooney, que era também conhecida como Bette McDonald, que faleceu em fevereiro de 64, ela era uma stripper no clube do Jack Ruby. Ela foi presa por brigar com uma das colegas de quarto e supostamente se enforcou em sua cela em Dallas. Imagina, ela foi presa por uma treta e do nada ela se enforcou. Essa moça, a Bette McDonald, ela forneceu um álibi para um suposto atirador de Warren Reynolds, depois que o Reynolds disse que viu o assassinato do J.D. Tippit. Ela relatou isso ao FBI e depois esse cara foi baleado na cabeça em janeiro de 64. Olha que rolo da porra. Existem muitas outras teorias conspiratórias, mas existe uma em específico que vale a pena ser citada aqui. De acordo com alguns teóricos da conspiração do caso Kennedy, a figura central de toda essa trama é o próprio Fidel Castro. A ilha cubana pré-revolução era um verdadeiro paraíso para os mafiosos. Afinal de contas, os cassinos que ficavam lá em Cuba eram bem mais rentáveis que os próprios cassinos de Las Vegas. Entretanto, com a queda do governo do Fulgêncio Batista e a ascensão do Fidel ao governo cubano, a Revolução Cubana, os negócios dos mafiosos na ilha ficaram drasticamente prejudicados e logo eles colocaram a cabeça do Fidel Castro a prêmio. Além dos mafiosos, a CIA também havia colocado a cabeça do Fidel Castro a prêmio, né? A CIA também queria derrubar ele e também o John Kennedy, o presidente, e o irmão dele, o Bob Kennedy, então procurador-geral da República, também queria a cabeça do Fidel Castro. Eles queriam acabar ali com o comunismo de vez. Então o Fidel Castro era ali o preferido da máfia, da CIA e dos irmãos Kennedy. Sabendo dessa aversão dos grandes mafiosos ao líder cubano, a CIA falou o quê? Bom, nós somos aqui inimigos da máfia, mas nós temos aí um objetivo em comum, que é derrubar o regime do Fidel Castro em Cuba. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos contar com a ajuda da máfia para derrubar o cara. Vamos criar um plano ali. Então eles criaram ali um plano, a CIA, em conjunto com a máfia norte-americana. Entretanto, nesse interim, o John Kennedy, o presidente americano, e o Bob Kennedy, procurador-geral da República, também tinham um plano paralelo a esse plano da CIA. Inclusive, esse plano deles, segundo alguns autores, tinha até uma data marcada para acontecer, 21 de dezembro de 63. Só que a CIA e a máfia, que tinha virado parceiro no plano Fidel, eles tinham muita tretinha ali, né? Porque o que acontece? Assim que o John Kennedy assumiu a presidência, o irmão mais novo dele, o Bob Kennedy, que virou o procurador-geral dos Estados Unidos, iniciou ali uma verdadeira caça às bruxas aos grandes mafiosos. Então o Bob Kennedy começou a pegar mafioso por mafioso e colocar na cadeia, então virou ali o inimigo número 1. Até então a máfia estava vivendo ali de boa, entre aspas, mas com a chegada dos Kennedys ao poder, esse reinado da máfia começou a ser ameaçado. Acontece que a máfia, com sua grande rede de informantes, conseguiu de alguma forma descobrir que os Kennedys já tinham seu próprio plano para derrubar o Fidel Castro. Então eles decidiram aproveitar esse momento também para tirar os Kennedys da jogada. Eles iam ali matar 2 coelhos numa paulada só. Mas se o verdadeiro desafeto da máfia era o Bob Kennedy, que havia promovido essa caça às bruxas, e não o John Kennedy, por que eles matariam o presidente? De acordo com as supostas palavras de um líder mafioso, abre aspas, se cortarmos apenas o rabo do cachorro, a cabeça vira e nos morde. Então é melhor cortarmos a cabeça de vez, que assim o rabo morre junto,
fecha aspas, né? Ele se referindo aí ao Bob Kennedy como o rabo e o John Kennedy como a cabeça do cachorro. Logo, na cabeça dos mafiosos ali, se algo acontecesse ao presidente naquele momento, obviamente que a CIA atribuiria a culpa aos soviéticos comunistas. Então, a máfia precisou apenas de arranjar um bode expiatório, alguém que fosse conhecido por conexões com comunistas, no caso, Lee Harvey Oswald, que já havia morado lá, inclusive a imprensa ficou sabendo dessa história dele, então todo mundo sabia que ele flertava com o comunismo, que havia morado na Rússia. Então a máfia falou, bom, esse cara é o bode expiatório que a gente precisa. E depois também eles precisariam apagar todas essas evidências, né? Que no caso foi apagado, o Lee Harvey Oswald morreu, né? E vale a pena lembrar também que o Jack Ruby, o assassino do Lee Harvey Oswald, tinha comprovadamente estreitas ligações com a máfia. Então essa é uma das teorias aí que o pessoal levanta, que é uma das mais, vamos dizer assim, não mais aceitas, mas é uma que tem algum embasamento, né? É particularmente uma das teorias aí que eu mais acho plausível, vamos assim dizer. Agora temos um bônus aqui nesse episódio, que além de contarmos essa história muito triste ocorrida com o presidente Kennedy, toda essa trama, né, envolvendo tudo isso, tem uma coisa também que vale a gente falar no que se refere ao presidente Kennedy, que é a maldição dos Kennedys. Embora essa frase remeta a mais uma teoria da conspiração, infelizmente, uma série de mortes que ocorreram na família Kennedy realmente nos leva à conclusão de que talvez uma maldição tenha mesmo recaído sobre a família Kennedy. A começar pela morte do irmão mais velho dos Kennedys, o Joseph Kennedy Jr., como a gente disse, que ele foi declarado morto na Segunda Guerra Mundial, quando ele estava servindo, né, os Estados Unidos. Então ele foi o primeiro dos Kennedys mortos. Depois veio a Kathleen Kennedy, uma das irmãs mais novas ali dos Kennedys. Ela morreu num desastre aéreo a caminho de Paris em 48. Ela havia perdido o marido, o primeiro marido dela ainda muito jovem, então ela se envolveu em um relacionamento com o qual os pais dela não aprovavam. A queda desse avião em que a Kathleen estava ocorreu enquanto ela viajava a Paris para um encontro com o pai dela, o Joseph Kennedy, no intuito de convencer ele a aceitar o seu novo matrimônio. Mas não deu tempo, infelizmente o avião caiu. 7 de agosto de 63, a esposa do então presidente John Kennedy, a Jacqueline Kennedy, deu à luz ao Patrick Kennedy, que viveu somente 40 horas e morreu vítima de uma síndrome respiratória. O bebezinho morreu com 40 horas de vida só. Cerca de 3 meses depois da morte desse bebê, o John Kennedy foi assassinado, conforme a história que nós contamos. E 5 anos após essa tragédia com o John Kennedy, o irmão dele, Robert Kennedy, que no caso, na época do crime, ele era o procurador-geral, ele tinha se tornado candidato à presidência dos Estados Unidos e estava liderando as pesquisas. Mas também foi morto a tiros em Dallas após um discurso que ele estava fazendo. Ele fez o discurso, isso aí tem imagem também, né? Ele saiu, deu tchau pra galera, conforme ele saiu ali no meio da galera, veio um doido lá e pum, matou ele, né? Tem também o caso do David Anthony Kennedy, o quarto filho do Bob Kennedy. Ele tinha apenas 12 anos quando ocorreu essa tragédia com o pai dele, né? Ele morreu após o discurso ali. E aí dizem que essa perda traumática desencadeou um vício em drogas e ele foi internado algumas vezes, né? Por conta do vício e tal. Até que ele foi encontrado morto no quarto 107 do Brazilian Court Hotel em Palm Beach, vítima de uma overdose de cocaína e outros remédios. Em dezembro de 97, o sexto dos 11 filhos do Bob Kennedy, novamente aí, faleceu aos 39 anos após sofrer um acidente enquanto esquiava em Aspen. O filho do presidente Kennedy, o John Fitzgerald Kennedy Jr., morreu em 99, juntamente com a esposa e a cunhada, quando caiu com a aeronave em que ele mesmo estava pilotando no Oceano Atlântico. Os corpos dos 3 foram resgatados apenas 5 dias depois e as causas do acidente com a aeronave em que ele pilotava se deu por conta de condições climáticas adversas. Recentemente, agora, os Kennedys também tiveram mais 3 perdas na família.
Foi o caso da Cara Kennedy, que era uma sobrinha do John Kennedy, que sofreu um ataque cardíaco enquanto estava treinando numa academia. O caso da Mary Kennedy, que é ex-esposa do Robert Kennedy Jr., foi encontrada enforcada. E por último, a Saoirse Kennedy Hill. Puta que nome estranho. Saoirse Kennedy Hill, que era uma neta do Bob Kennedy, que aos 22 anos morreu vítima de overdose também em 1º de agosto de 2019. E assim ela encerrou, por enquanto, a maldição na família Kennedy. Bom, então essa foi a história do John Fitzgerald Kennedy Jr., a morte do 35º presidente norte-americano e todas as teorias que envolvem este caso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe aí suas impressões aí nos comentários também. Se você quiser ouvir sobre outro caso e tal, parecido ou algo do tipo, deixa aí nos comentários também, que vai ser um prazer a gente ler e fazer um episódio especial para vocês, tá bom? Eu agradeço a você que está ouvindo a gente também pelo seu agregador. Muito obrigado pela companhia e eu espero vocês no próximo episódio de Serialcast.